Bom dia, terceiro ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de História e nós vamos para mais uma aula aí nesse período online. Galera, a gente não sabe até quando as aulas vão ficar assim, né? A gente não sabe até quando as aulas vão ficar de maneira online, de maneira remota, mas nós vamos fazer da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir aprender com as minhas explicações mesmo à distância, tá? Galera, a nossa aula de hoje, ela se encontra na página 30 do livro didático de vocês, tá? Então vocês podem pegar o livro de vocês, deem uma pausa no vídeo, peguem lá o livro para vocês poderem acompanhar, porque hoje tem algumas surpresas aí durante a nossa aula, tá? Galera, outra coisa, a aula de hoje eu vou fazer em formato assim gravado, mas em alguns momentos eu também vou gravar do quadro. Então, em alguns momentos eu também vou escrever a aula no quadro e vou gravar do quadro, porque eu acho que vocês aprendem também assim, dessa maneira, né, como se fosse realmente na sala de aula. Mas hoje, especialmente hoje, eu vou gravar assim, como se fosse um bate-papo com vocês. Então, o que eu quero que vocês façam? Assim que vocês terminarem de assistir a minha aula, vocês vão lá na página 30 do livro didático de vocês, que é uma página bem pequenininha, é só isso aqui, ó. E vocês vão fazer um resumo para mim no caderno de vocês, tá? Assim que vocês terminarem de fazer o resumo, vocês vão me mandar a foto para eu poder dar o visto de vocês. Lembrando, galera, que vocês têm nota de caderno, vocês têm esse ponto que é um ponto super importante agora nesse momento, né? Porque a gente não sabe como é que vai ficar daqui para frente. Então, cada pontuação, cada nota é super importante, tá? E lembrando que eu tô anotando sim quem tá fazendo, tô anotando quem não tá fazendo, tô anotando quem não está participando das aulas, quem não tá assinando a chamada. Dá para ver tudo, tá, galera? Então, se atentem a isso, porque é muito importante. Então, por exemplo, às vezes tem aula que somente 10 pessoas assistem, 10 pessoas assinam a chamada, e a turma não tem só 10 pessoas, né? Não é porque a aula é online que vocês não vão assistir a aula e não vão participar, beleza, galera? Então, olha só, vamos lá. O conteúdo da página 30 é o surgimento das primeiras civilizações. Vocês lembram na aula passada? Na verdade, na nossa última aula presencial, eu acho, que eu falei sobre a questão do sedentarismo, que as pessoas, que as famílias agora estavam sedentárias, ou seja, no sentido de ter uma moradia fixa. Então agora, como eles têm uma moradia fixa, eles conseguem agora domesticar também os animais, eles conseguem se preocupar com outras coisas a partir desse momento. Então agora a caça e ter uma alimentação para o dia seguinte não é uma preocupação cotidiana, é uma preocupação, mas não é cotidiana, ou seja, ela não está ali no dia a dia. Por quê? Porque eles conseguem domesticar os animais, então conseguem ter alguns animais ali sempre à sua volta para poder se alimentar. Eles conseguem, então, agora plantar, então eles conseguem ter uma agricultura, então eles conseguem ir formando agora as suas mini sociedades. É importante a gente lembrar o seguinte, que o primeiro grupo da origem do ser humano, da origem dos Homo sapiens, era um grupo nômade. Então era um grupo que não era um grupo muito grande. Imagina só o seguinte, que você precisa se mudar todos os dias. Imagina que você está com um grupo de 100 pessoas. Essas 100 pessoas, elas vão querer se mudar todos os dias? Não, sempre vai ter alguma que vai dar com preguiça, alguma que vai adoecer, alguma que vai ter algum motivo para não querer se mudar diariamente. Então, esses primeiros grupos nômades, eles eram grupos muito pequenos. Por quê? Se você tem um grupo pequeno, você faz com que esse grupo consiga se movimentar da melhor maneira possível e também pensar igual, né? Então, quando você vai caminhando ali já para o período da Pedra Polida, onde os grupos vão ficando maiores, porque eles começam agora a ter moradia fixa, começam a ficar sedentários, começam a domesticar os animais, então as sociedades começam a aumentar. Isso é gradativo, tá? Lembra que eu falei para vocês então agora que eles começam a ter domínio da agricultura e quem faz isso são as mulheres? Isso começa de uma maneira muito pequena, tá? Mas isso vai contribuir sim para as primeiras civilizações, tá? Professora, então nesse sentido de primeiras civilizações quer dizer que então os grupos estão aumentando e se organizando em sociedades? Sim. Então essas primeiras civilizações partem justamente dessa parte da sedentarização dos pré-históricos, das pessoas pré-históricas, tá? Então quando esses grupos
vão ficando sedentários, isso vai contribuindo para as primeiras civilizações, beleza? Vamos continuar aqui, então, o seguinte. As pessoas dizem que o berço da civilização fica no crescente fértil. Galera, uma coisa importante que eu quero destacar para vocês. Bom, é verdade que é uma preocupação que eles tenham sim a domesticação dos animais e que eles tenham sim as plantações por perto das cavernas, né? Por quê? Para que eles possam se alimentar no dia a dia de uma maneira segura. E aí, gente, existe uma outra preocupação que a gente também precisa parar para pensar, que é a preocupação da água. Como é que esse pessoal vai se alimentar, vai plantar, vai conseguir colher, vai conseguir cuidar dos animais domesticados, enfim, sobreviver sem morar perto de água? Como é que vai ser isso? E olha só que fato curioso, essas primeiras civilizações, elas moram em regiões desérticas. O que é uma região desértica? É uma região de deserto. Então, é uma região mais seca. Eles precisam, então, morar perto de lugares que tenham água. E aí, então, gente, quando eles começam a formar esses primeiros grupos sedentários, essas primeiras populações, eles vão migrando ainda para lugares que tenham água. Então, nesse momento, eles pensam o seguinte: bom, aqui tem água, aqui eu posso me estabelecer. Aqui eu posso, então, agora começar a domesticar os animais e também posso agora começar a pensar justamente nessa sedentarização que é ter uma moradia fixa, tá? Então, eles começam a pensar nisso a partir do momento que eles começam a encontrar água. Então, a partir do momento também que eles começam a se evoluir, tá? E aí, continuando aqui, a Mesopotâmia, que vai ser a primeira grande civilização da história, ela fica entre dois rios, tá? E justamente esse nome Mesopotâmia, ele significa região entre dois rios, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, essa região da Mesopotâmia é uma região que nascem as primeiras civilizações, tá? Então, as pessoas já estão no momento mais evoluído dessa fase da pré-história, as pessoas já estão conseguindo se comunicar, já estão conseguindo a pensar que ficar mudando diariamente não é mais tão benéfico. Começam a pensar que eles podem domesticar alguns animais pequenos como ovelhas e utilizar a lã e utilizar a carne para se alimentar. Então, eles vão começando a pensar nisso juntamente com a água, com essa região que tem muita água, que é a região da Mesopotâmia, tá? Então, eles começam a formar as primeiras civilizações da Mesopotâmia. Então, a gente pode concluir que a Mesopotâmia é a primeira civilização? Sim. Professora, mas não tinham já pessoas, os Homo sapiens sapiens, as pessoas lá na era glacial? Sim. Mas no sentido de civilização, no sentido de uma organização social, que você tem política, economia, sociedade. Por quê? A partir desse momento as pessoas já estão evoluindo a fala, evoluindo a escrita, evoluindo a política, a economia. Tudo isso agora começa a se tornar uma realidade. Então você sai de um momento onde as pessoas estão caçando para sobreviver e com o passar do tempo elas começam a observar que elas podem agora domesticar os animais e também a ter uma residência fixa para poder ter uma vida mais tranquila, né, para conseguir sobreviver mais. E a partir daí, agora que elas têm as coisas básicas já organizadas, estabelecidas, elas podem pensar agora em outras coisas, podem pensar além. Daí que surge a primeira civilização, tá? E olha só o seguinte, diz o seguinte, mas para termos uma visão plural da história, temos que saber que outras sociedades também se desenvolveram. Porque às vezes a história de alguns livros conta somente a história da Europa, as histórias mais visíveis assim no mundo ocidental, tá? Mas a gente tem que saber que em outros momentos, em outras sociedades, também estavam tendo algumas organizações parecidas, tá? E olha só, então nessa fase das regiões desérticas, a gente tem algo em comum. Que coisa é essa? Qual que é o fator em comum? O fator em comum é justamente como é que esse pessoal vai viver à margem do rio. Como é que esse rio ele vai colaborar para a vida dessa sociedade, tá? Olha só, nós temos o rio Tigre e Eufrates, que ele está ali na Mesopotâmia, tá? Que ele vai justamente abrigar essa civilização mesopotâmica. Nós temos também o rio Nilo, que é um rio que vai abrigar o Egito, que a gente vai ver mais para frente.
Nós também temos o rio Hindu, que é o rio da Índia, que vai abrigar essa população indiana justamente nessa fase das primeiras civilizações. E nós temos o rio Amarelo, que é o rio da China. Então você tem alguns principais rios que vão cobrir as primeiras civilizações nesse momento, tá? Porém, a gente vai estudar justamente o rio Tigre e o Eufrates, que cobre a Mesopotâmia, tá? Por quê, professora? Porque é um conteúdo que cai no vestibular, no PAS e no Enem. Então, é um conteúdo que sempre cai, é importante que vocês saibam disso, é importante que vocês tenham uma noção geral do conteúdo, tá? E olha só, essas civilizações passaram a usar o rio a seu favor. Então, por exemplo, agora elas pensavam em sobreviver e sobreviver ainda mais de uma maneira melhor e com qualidade. Então, elas começam a utilizar o rio a favor da vida daquela comunidade, tá? Então, eles começam a canalizar a água para irrigar o plantio. Gente, pensa comigo o seguinte. Imagina só que essa garrafinha aqui, ela é o rio, tá? Imagina só que essa garrafinha aqui é o rio. E aí, galera, tem toda uma região aqui para trás do rio, aqui para frente, né? Aqui nas laterais. Então, como é que esse pessoal que está vivendo para cá, distante do rio, vai sobreviver sem água? Por quê? Porque as primeiras pessoas que conseguiram chegar aqui perto do rio já se abrigaram aqui na extensão do rio, tá? Como é que fica a população que ficou mais aqui para trás? Como é que essa população que está aqui para trás vai conseguir sobreviver sem o rio? Por quê? Porque nesse momento, claramente vocês sabem que não tem torneira, não tem um sistema de escoamento, não tem esse tipo de sistema. O sistema deles é o seguinte: quem mora perto do rio tem privilégio e tem acesso à água, ponto. E aí, com o passar do tempo, eles vão conseguindo se desenvolver, vão conseguindo pensar como é que eu posso melhorar a vida e como é que eu posso melhorar também a vida daquelas pessoas que moram longe do rio. Eles começam então a fazer um sistema de valas. Eles começam a cavar algumas valas aqui saindo do rio, e essas valas, elas têm a extensão até onde eles conseguem chegar. Por quê? Porque agora, ao invés de eles terem acesso de água somente nesse espaço aqui do rio, eles começam a ter acesso de água também nas extensões onde eles cavaram essa vala. E aonde eles cavaram essa vala, que agora a água passa a correr para outros lugares, esses lugares também se tornam férteis. Esses lugares também agora servem para que as pessoas possam morar perto, para que as pessoas possam plantar, para que as pessoas possam irrigar suas plantações. Então, isso é super importante para o desenvolvimento de uma sociedade maior ainda, tá? Por quê? Porque o alcance de água e a extensão de água vai ser maior e vai ser benéfica para mais pessoas, tá? E aí, continuando aqui. Então, acaba que isso torna a vida no deserto possível. Porque lembra que eu falei para vocês que a região era uma região desértica? Então, acaba que isso torna a vida dessa região desértica e dessa população mesopotâmica, que a gente vai conhecer um pouquinho mais na próxima aula, uma vida e uma solução plausível, tá? Para esse momento. Galera, uma observação que eu queria fazer com vocês. No livro de vocês pegaram o livro aí que eu pedi para vocês pegarem, né? Na página 30 e 31, tem uma espécie de mapa. Vou mostrar para vocês aqui. Tem uma espécie de mapa. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo? É como se fosse um complementando o outro. E aí, aqui na página 32, você vai ter a continuação desse mapa, essa página aqui. Então, é como se fosse essas duas páginas aqui, e a continuação dessa página aqui vai ser aqui atrás, tá? Por quê? É um mapa, é uma linha do tempo. E essa linha do tempo vai contar um pouco sobre a história da pré-história, sobre essa história agora da história antiga, né? Porque nós temos esse marco na linha do tempo, tá, galera? Quando eles começam as primeiras civilizações, já não é mais pré-história. Agora é história antiga, agora é idade antiga, tá? Por quê? Porque a pré-história são os homens da caverna, são os homens que não falam, são os homens que basicamente caçam. Então, quando você tem essa ruptura e a consagração das primeiras civilizações, esse momento, esse marco histórico passa a ser a idade antiga, tá? Então, é como se fosse uma linha do tempo que tem no livro de vocês, tá bom? E aí, gente, olha só o seguinte.
Nessa página aí, 30, 31 e 32, nós temos alguns marcos importantes. E eu queria que vocês olhassem comigo, tá? Olha só o seguinte aqui. Nós temos aqui, deixa eu pensar para vocês verem, aqui. A estátua feita de bronze. Então, você tem alguns objetos que foram encontrados por arqueólogos, por paleontólogos, encontrados desse período aqui. São objetos que contam a história desse momento, que nos fazem nos sentir próximos desse momento, que a gente consegue ter mais ou menos uma visão de como é que era esse período, tá? Então, aqui nós temos alguns blocos, que a gente tem alguns desenhos rupestres, tá? E caminhando aqui, olha só o seguinte, nós temos aqui essas pirâmides que a gente vai conseguir ver melhor quando a gente chegar no Egito, tá? Mas são pirâmides feitas por escravos, são pirâmides altíssimas, e as pirâmides, elas eram feitas justamente para servirem de túmulos. Então, quanto maior a pirâmide fosse, mais importante e mais grandioso era o faraó que estava enterrado ali dentro daquela pirâmide, tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar aqui para vocês. Nós temos aqui também alguns artefatos que representavam a cultura daquele local, daquele momento histórico. Então, gente, são fatos muito curiosos que vocês podem sim dar uma olhadinha. Inclusive, eu quero que vocês deem uma olhada nisso. Eu quero que vocês complementem o resumo que vocês vão fazer dessa página 30 aqui. Quero que vocês complementem com os pontos mais importantes que vocês acharem aqui dessas informações que tem da página 30, 31 e 32, tá? Deixa eu ver aqui se eu posso mostrar mais alguma coisa para vocês interessante. Bom, gente, basicamente é isso a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. E aguardo amanhã o resumo de vocês. Aguardo amanhã também as observações que vocês fizeram a respeito dessa linha do tempo que tem na página 30, 31 e 32, tá? Galera, a nossa aula de hoje foi essa. Até amanhã e tchau!